Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Depois de muitos pedidos, depois de muito pensar, finalmente estamos no YouTube, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês, já vou começar com um assunto polêmico, que é o cerol passado em casa ou passado na máquina. Quando o pessoal tem o preconceito do cerol passado na máquina, eu não acredito que seja essa. Porque essa aqui é uma máquina de enrolar linha. Eu acho que é a máquina da chilena, né? Que aí o cerol, primeiro passaria na goma quente, depois no vidro, eu acho que é assim. Porque assim, se eu passar aqui ou no alto, vai dar quase no mesmo. Na verdade, aqui ainda falha um pouquinho mais, porque a minha ela não controla a velocidade. Então, às vezes, ela dá umas aceleradas e eu acho que não pega tão bem. Tanto que eu passo aqui e às vezes depois passo no alto também. Porque às vezes aqui dá umas falhadas. É igual passar no alto, né? Então, por isso que eu acho que não tem diferença entre passar nessa máquina aqui e passar no alto. Eu acho que não tem diferença, tá? Eu passo porque, às vezes você vai num festival, a maioria dos festivais aqui em São Paulo, pelo menos nos que eu vou, dificilmente a galera respeita passar cerol. Aí tem gente que vai falar, não tem essa, passou do fio é vapo. Beleza, rapaziada, mas tem alguns locais que a gente respeita o tempo pra pessoa passar o cerol, pra mandar linha, enfim, pra fazer um relo da hora. Aqui em São Paulo a gente tem bastante disso. E também tem a galera que não compactua com isso e tá tudo bem. Então por isso que, às vezes, em alguns festivais, eu me programo antes na questão de passar cerol. Por exemplo, não deu pra passar hoje no alto. Eu vou ter que passar em casa, ou às vezes minha mulher me ajuda, ela pega e ela enrola, né, ao invés de ser uma máquina. Por isso que eu acho que não tem diferença de estar descarregando no alto, ou a minha mulher tá enrolando a linha, ou a máquina tá enrolando a linha tá sendo puxada, entendeu? E por isso que eu acho que não tem diferença, tá? É muito mais Nutella? Obviamente, muito mais Nutella. Eu queria passar no alto? Sem dúvidas, mas às vezes não dá, às vezes a gente precisa estar na correria ali. Bom, aqui estamos com a nossa mistura perfeita, rapaziada. Ó, eu empino pipa desde os 5 anos, vai. Hoje eu tenho 28, então faz 23 anos que eu solto pipa, certo? Essa é a melhor mistura pra poder, né? Que eu já utilizei na minha vida em 23 anos. Agora eu vou fazer um merchan, né? Ó. Galera, quando vocês comprarem, ele só não vai chegar assim, tá? Porque no transporte, né? Ele vai estar lá, o motoqueiro passa na lombada e dá grau. Aí ele chega mais ou menos assim pra vocês. Então, ele sai daqui assim. E ele chega pra você assim. E tá tudo bem, tá? Só tá misturado. Antes de você jogar no balde, você tem que fazer isso daqui. Então ele sai daqui assim e chega aí assim, tá bom? E é o mesmo produto. Tanto que ele vem lacrado, né? Vem não, ele vai pra você lacrado. Ó. Aí aqui, a nossa mistura, rapaziada. Aqui eu já tenho água, a nossa resina, a goma resinada. Eu já tenho um pouco de vidro de tubo de TV. E já temos o nosso abrasivo, tá? Aqui quando eu fiz deu quase 1 litro, tá? Perdão, quando eu fiz deu quase 2 litros. Eu coloco 1 litro de goma e quase 1 litro de água, tá? Aí depende da espessura que você gosta do cerol. Não pode ficar falando cerol toda hora, né? Porque eu tô no YouTube, né? Por enquanto não tá monetizado, né? Então, cerol. Então, o que acontece, rapaziada? Isso daqui dá pra você fazer 2 litros, tá? 1 litro de goma, põe 1 litro de água, joga o potinho, já era, é o poder. Aí eu acrescento tubo de TV pra dar uma encorpada a mais ali, porque eu gosto do cerol bem fininho por conta que eu carretilho. Mas às vezes você precisa dar uma largada, tentear e tal, então se você põe um vidro um pouquinho mais espesso, né, com a malha um pouco menor, porque aqui nós temos malha 400, ele é bem fino. Aqui acredito eu que seja uma malha 300 a 320, então ele é um pouquinho mais grosso, então ele dá essa balanceada aí, tá? E é um vidro que eu gostei muito. Então vamos lá. Ó, aqui nós vamos tacar mais 1 litro de cola. Aqui é como se eu estivesse fazendo um novo, tá, pessoal? Eu vou fazer com a mesma quantidade, ó. Vai a cola. Aí, ó, o que eu faço? Aí aqui, nós vamos encher com água, bora. Cá estamos, tá? Aqui deve ter mais ou menos uns 100 ml, né? Que fica ali em volta e não sai tudo, então eu praticamente encho com água. Beleza? Não foi. Aí. Então, ó, vai dar mais ou menos uns 800 ml de água aqui. E voltamos pra cá. Rapaziada, vocês me conhecem do Instagram ou até mesmo às vezes do TikTok, do Facebook. Estamos no YouTube porque muita gente me pede pra mostrar os bastidores, né, de um vídeo que eu faço. Às vezes eu faço um vídeo ali de 30 segundos e a galera, por mais que eu tente colocar tudo no vídeo pra vocês entenderem, às vezes passa algumas coisas batido, né? E tem gente que gosta de acompanhar os bastidores, né? E
Então por isso que a gente veio pro YouTube, tá? A pedido de vocês, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, dá uma força aí, comenta qual o tipo de vídeo você quer. Galera, eu também dou sempre a dica de pôr água quente, tá? Para ativar o abrasivo, porque ele é um produto químico, né? E acho que a maioria sabe, o abrasivo ele tem essa ativação com calor. Por isso que tem gente que fala, ah, não adianta passar cerol de abrasivo quando tá frio porque não vai secar. Depende da cola que você usa, tá bom? Dependendo da cola, realmente ele não seca, tá? Porém, nesse daqui, eu não tô, como vocês viram, né? Eu não tô colocando... Grudou um pouquinho lá embaixo. Eu não coloquei água quente, porque eu já tava com o primeiro aqui praticamente pronto, tá? E também para deixar o vídeo mais rápido, até esquentar a água. Mas é uma dica extra. É uma dica extra. Coloquem, façam com água quente, tá? Não precisa ser pelando a água, mas de morna pra quente. Ele tá bem pedrado lá no fundo. Aí, ó, galera, ó, aqui tá no cerol que eu gosto. Ainda vou jogar um pouco de vidro e o abrasivo, né? Mas, ó, eu gosto dele nessa consistência aqui, ó. Por quê? Porque ele seca mais rápido também, entendeu? Se você deixa ele muito denso, muito grosso, parece que você vai engomar a linha, além do cerol não ficar legal. Por quê? Muita goma ou muita cola, ela cobre o vidro, entendeu? O que dá o poder de corte no seu cerol? O vidro, o abrasivo, né? O vidro ele é um abrasivo. Então, o que dá o poder de corte é isso, o vidro, o abrasivo. E aí, se você põe muita goma sem diluir ela vai ficar muito consistente, ela vai criar uma película em cima do vidro. E aí vai perder o poder de corte. Então, eu gosto dele bem ralo. Só cuidado para não exagerar na água, porque aí perde o poder da cola também, né? Então tem que saber balancear. Por isso que eu já dei essa dica de 1 litro de goma, no máximo 1 litro de água, dessa goma resinada, e o potinho de cerol. Acabou, você faz 2 litros, lindo. Vou mexer aqui. Ai, caramba. Ó, aí você mexe bem, porque, ó, vem ver como ele fica. Tô fazendo uma sujeira aqui, né? Ó, tá vendo? Então, a água quente ajuda isso também, tá, pessoal? Ajuda a diluir melhor o abrasivo. Já diluiu bem, ainda tem umas, ó, tá vendo? Ficou umas bolinhas ainda aqui. Por isso que eu dou a dica de fazer com água quente. Aqui, igual eu falei pra vocês, é vidro de TV, tá? Tubo de TV. Ó, como ele é um pouco mais grosso que o pó do abrasivo. Por isso que eu gosto de fazer com ele, tá? Pessoal, já finalizei aqui, né, o nosso poder. E aí eu vou passar agora pra vocês verem. O vídeo já tá muito longo, né? Vou tentar acelerar, né? 10 minutos. Não, mas o total. 10 minutos. 10 minutos total? 11 agora. 11 agora? Eu vou só passar ele agora. Tem muita gente que pergunta, quando eu posto o vídeo com essa aqui, ó. O pessoal fala, nossa, mas você passa com a cola molhada, já enrola com a cola molhada, porque ela é vazada, né? Então ela seca. Então dá pra você passar aqui tranquilamente, galera. Tem gente que engoma uma linha inteira aqui de 6, 12 mil nela e seca. E aí depois o pessoal pergunta, e na hora de voltar ela não fica grudando? Fica, mas bem pouco, né? E ela desenrola ao contrário, então a linha vem saindo, tipo, quase não dá pra sentir ela grudar, entendeu? Galera, ó, aqui é uma carretilha de aro, né? De aro de bike. E aqui é a minha máquina de enrolar linha, tá? Essa daqui, ela tem pedal. Então eu consigo... Só que esse pedal ele não serve para controlar a velocidade. Ele é meio que um liga-desliga. Só que ele não controla a velocidade. Já tentei apertar bem pouco, ele não controla não. Ó, só para vocês verem como funciona e o que eu falei, né? De que o pedal ele não controla a velocidade. Ele meio que liga e desliga só. Ela não tem nem botão aqui. Então, ó. Tá vendo? Ó. Tô apertando só um pouquinho, ó. Então ele não controla a velocidade, ele controla o liga e desliga só. Então se eu apertar até o talo ou apertar só um pouquinho, ele só vai acionar a máquina. Vou dar uma dica pra quem tem essa máquina aqui, rapaziada, ó. Eu coloquei essas borrachinhas, aqui eu não tô com elas aqui, ó, mas dá pra ver? Dá, né? Eu coloquei essas borrachinhas, uma pra não ficar machucando a máquina e outra pra quando eu colocar no chão, ela não mexer, tá vendo? Ó, é bem difícil de arrastar ela. Quando ela tá ligada, ó, ela quase não mexe. E aí, o que eu faço ainda? Eu tenho esses pesos aqui, que eu uso pra quando eu vou fazer pipa, né? Eu coloco esses pesos nas folhas, por exemplo. E aí, ó, coloco eles aqui. Cada um tem 900 gramas, mais ou menos.
Aí eu coloco eles e já era. A máquina praticamente não vai mexer, mano. E aí vamos fazer, ó. O que acontece? Ó, eu tô com a minha linha aqui. Ela já tá com um pouco de cerol passado, né? Nela já. Vou tirar a parte. Aí o que eu vou fazer? Eu vou enrolar essa parte que tá com cerol, certo? Porque eu não quero passar aqui por cima. E também porque vai comer a bucha inteira. Perigo de cortar a mão. Então o cerol aqui tá bom, não preciso passar de novo. Eu passei no alto esse cerol aqui. E aí, não vai chegar, né, no chão. Eis o problema. Então agora, como passar cerol sozinho em casa, primeiro eu vou enrolar a linha que já tá com cerol. Como tá mexendo muito, pessoal, eu vou só dar uma balanceada aqui nos pesos. Pronto. Passamos a parte que já tinha cerol aqui na linha. Vou só enrolar um pouquinho para chegar aqui, certo? E agora nós vamos ter que ir para o chão. Porque para passar cerol não vai dar para passar aqui. Mas eu vou fazer no chão ali e vou gravar para vocês. Vou colocar a máquina no chão agora. Coloquei os pesos lá para a máquina não mexer tanto. E vamos fazer agora a nossa obra de arte. Galera, cuidado para fazer isso em casa, porque faz uma sujeira, tá? Eu faço porque aqui é um espaço que eu tenho. Senão a mulher de vocês, ó. Ou a mãe, né? Não é melhor colocar um papelão aí? Não. Galera, vai. Galera, tem gente que fala que passar com a parte verde o cerol pega mais áspero, com a parte amarela, né? Pega mais fino. Mano, pra mim tanto faz, porque eu aperto tanto o bico aqui, ó, que o cerol fica fino de todo jeito. Então com a parte que eu pegar da bucha eu passo e já era. Fica do jeito que eu quero. Porque eu controlo ele aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu passo com a bucha sem tá muito molhada, pra não ficar empelotado, né? Aí aqui, ó. Galera, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, porque olha o trampo que eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês como que é. Acho que assim é melhor. Já foi um monte de linha lisa, rapaziada. Ó, apertei ela bem. E aqui, ó, só tô... Fui falar, estourei a linha. Ai, mano. Galera, eu ia falar que eu só tava controlando a velocidade dela pisando, né? Aí eu fui esticar a mão e estourei a linha. Vai ficar com nó. Vamos lá. É, galera, gravar é assim, ó. Isso aqui é coisas que não vão pro Instagram. É realmente, ó. Isso aqui é coisas que vocês não vão ver lá no Instagram. Vocês vão ver só aqui no YouTube. No Instagram é tudo lindo, maravilhoso, né? Aqui que é... O filho chora e a mãe não vê. Aí, ó. Bastante linha. Mas, ó, se você quiser ficar aqui o dia inteiro, ó. Só que a bucha seca, né? Então, é isso, rapaziada. Mais
Mais um não, né? O primeiro, eu não tô no Instagram, tenho que lembrar disso. Nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, mostrando pra vocês como que passa cerol em casa com máquina de um jeito bem Nutella, tá? Mas é aquilo, é igual eu falei, né? Às vezes você não tem tempo. Antigamente a gente acordava, eu quando era criança acordava 8 horas da manhã, amarrava a linha de um poste pro outro, passava, esperava secar, depois subia o pipa. Hoje a gente trabalha, não tem mais todo esse tempo, né? Então às vezes você tem uma horinha ali à noite, na sexta, antes do sábado, você vai, passa o cerol, chega lá, já tá com o cerol passado. E é isso, rapaziada. Obrigado por assistirem. Se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo, comenta. Tá subindo um cheiro de queimado, tá sentindo? Não. Eu acho que é a bucha por causa da linha. E até o próximo vídeo, tamo junto.